Glória, graça e paz, irmãos, irmãos da internet, graça e paz. Nós estamos na semana do avançar da fé, do progredir na fé. Diga assim: eu posso progredir na minha fé. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Primeira Tessalonicenses capítulo 3. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Quero chamar a sua atenção para essa expressão: benefício da vossa fé. Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, agora ele vai usar outra expressão, o estado da vossa fé. Primeiro ele fala sobre os benefícios da vossa fé. Depois ele fala sobre o estado da vossa fé. Por quê? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, terceira expressão, trazendo boas notícias da vossa fé. Você vê que aqui a coisa é crescente. Estado da vossa fé, benefícios para a vossa fé, boas notícias da vossa fé. E do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Fomos consolados pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, olha essa expressão, e reparar as deficiências da vossa fé. Então aqui Paulo usa algumas expressões interessantes. Repita comigo: benefícios da vossa fé, estado da vossa fé. Depois ele fala do estado da vossa fé. Agora, porém, com a Timóteo, diga assim: boas notícias da minha fé, consolo da minha fé, e ser reparado, diga, ser reparado nas deficiências da vossa fé. Todas essas expressões têm a ver com o progresso, o crescimento da sua convicção. Todas essas expressões têm a ver com a sua capacidade na graça de Deus de materializar as coisas invisíveis. Sua capacidade na graça de Deus de assistir o Senhor abrindo as portas.
assistir o Senhor estabelecendo a sua soberania sobre a sua vida, assistindo o Senhor honrando a palavra na qual você decidiu caminhar. Não há nada mais importante nessa terra do que você decidir caminhar sobre uma palavra. E num nível que quem te encontra sobre a palavra que Deus te deu. Quem tem comunhão com você tem comunhão com aquela palavra. Quem toca em você toca naquela palavra. Mas aqui diz que essa fé, ela pode ser beneficiada. Ele disse: eu estou mandando Timóteo aí para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Benefício. A minha fé pode ser beneficiada. A minha fé pode ser agregada. Você estar numa jornada é uma coisa, você ter qualidade na jornada é outra. Você estar numa jornada é uma coisa, você ter qualidade de vida no Espírito nessa jornada é outra. Tem gente que vai aos trancos e barrancos, tem gente que vai não importando a circunstância. Por quê? Porque de alguma maneira a fé dessa pessoa, ela foi beneficiada. Agora, o que beneficia a sua fé? Humildade. Humildade. Humildade para perceber que, por mais que você é doutor honoris causa da fé, você não sabe nada sobre ela. Ainda que você seja bacharel na teologia da fé, você é bebê diante dela. Porque fé é o elemento criador de Deus dentro do seu espírito. Fé é o elemento manifestador de Deus no seu espírito. Então, quando a sua fé é beneficiada, ela começa a produzir mais. É como uma plantação que recebe um adubo diferenciado. É como uma plantação que recebe um cuidado diferenciado. Essa plantação vai produzir espigas diferentes. As duas plantações vão produzir, mas uma foi beneficiada. Irmão, deixa eu te dar uma palavra. Dedique em beneficiar a sua fé. Ande com pessoas de fé. Escute palavras de fé. Feche o seu coração para a incredulidade. Deixa a incredulidade entrar por aqui e sair por aqui. Entenda que a sua fé é mais real do que você. Entenda que a sua fé é mais real do que essa cadeira que tu está sentado nela. Entenda que a sua fé, ela é o elemento divino em você. Ela é a conexão de Deus com o seu espírito. Ela é a ligação de Deus em você e através de você, para que as coisas aconteçam em você e através de você, em Deus. Então eu vou buscar os benefícios. No caso aqui, Paulo mandou Timóteo. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é o Timóteo que Deus está mandando, hein? Paulo disse: eu não suporto mais ficar sem notícias. Eu vou mandar Timóteo, para que em benefício da vossa fé, ele confirme vocês, ele exorte vocês. Deus sempre manda um Timóteo. Esse Timóteo pode ser um irmão. Esse Timóteo pode ser uma irmã. Esse Timóteo pode ser uma revelação. Esse Timóteo pode ser uma circunstância. Esse Timóteo pode ser uma porta que Deus abriu, que você não estava esperando. O que você tem que entender é que quando Deus olha para você, Ele enxerga
o futuro dele mesmo dentro do seu espírito. Quando Deus olha para você, Ele enxerga o futuro dele mesmo dentro do seu espírito. O quê? O desenvolvimento da sua fé. O crescimento da sua fé é o futuro de Deus da sua vida. A queda da fé é a queda de Deus da vida daquela pessoa. O recuo na fé é o recuo de Deus. Deus está tão presente na fé como a fé está presente em Deus. A fé é tanto essência como pessoa. A fé é tanto pessoa quanto essência. Sem nenhum medo de errar, eu posso dizer: Jesus, tu és a minha fé. Ele pode olhar para mim e dizer: Heber, minha palavra habita no seu coração. Nós estamos falando a mesma coisa, de maneiras diferentes. Nós estamos falando a mesma coisa, de óticas diferentes. Então, querido, pega aquele adubo chamado oração em línguas. Faça como aquele homem que a figueira não produzia, e aí o chefe da vinha mandou chamá-lo e disse: corta essa figueira, porque ela não dá fruto. E ele disse: deixa mais um ano, deixa que eu vou cavar em volta dela, deixa que eu vou adubar em volta dela. E o chefe da vinha então disse: faça assim. O Senhor te diz: faça assim. Não permita que as suas figueiras sequem e morram no meio da vinha. Note que vinha produz vinho, figueira produz alimento. Vinha produz alegria, realização, conquista, mas figueira fala de cura, fala de maturidade, fala de reino, fala de uma nação, fala de um estado patrimonial. Um estado patrimonial. Paulo disse: a nossa pátria está nos céus. Ser figueira significa ser a nova Jerusalém. E eu não sou uma figueira apenas com folhas. Todas as vezes que ele vem, ele se sacia nos frutos que o Espírito dele cultivou em mim, através do exercício diário da minha fé. Ele come dos frutos de uma fé que está sendo beneficiada todo dia pela oração em línguas. Quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Quem fala em línguas não fala homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas o seu espírito ora de fato. Quem fala em línguas dá bem as graças. Quem fala em línguas dá bem as graças. Por que dá bem as graças? Porque já está tudo feito. A oração em línguas não tem a ver com fazer. A oração em línguas tem a ver com revelar. O aspecto da oração em línguas não é atividade, é revelação da atividade de Jesus. A oração em línguas vai revelar o que Jesus fez, para que você, crendo, experimente. Então, meu irmão, quando Timóteo bater na sua porta, discirna quem é ou o que é, e diga: bem-vindo, Timóteo. Eu aceito o adubo, eu aceito ser esse laboratório para um novo tempo. Pode laboratoriar em mim, pode experimentar isso em mim, pode derramar isso na minha vida. Eu quero experimentar para ser experiente. Eu quero experimentar para ser experiente. E fale de algo que eu sei, porque sei. Fale daquilo que eu me tornei na jornada.
Fale daquilo que está fluindo da minha vida. Não fale de algo que Deus não fez através de mim, mas fale de algo que Ele está fazendo todos os dias da minha vida. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero um Deus que não funciona. Fala para 3 pessoas perto de você: eu não quero um Deus que não funciona. Eu não quero uma palavra viva que na verdade ela é morta, porque ela saiu da boca do homem e não da boca de Deus. Meu Deus. Aleluia. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar sobre o estado da vossa fé. Quando a sua fé é beneficiada, ela muda de estado. Quando a sua fé é beneficiada, ela muda de dimensão. A energia espiritual contida naquela palavra é maior. O poder criacional contido naquela palavra vai ganhar sua mente com mais facilidade. O poder funcional naquela revelação vai te dar 20 anos de atalho. Primeiro, Deus quer beneficiar a sua fé. Segundo, Deus quer categorizar a sua fé. Vou repetir. Primeiro, Deus quer beneficiar, hora após hora, palavra, adoração, comunhão, exercício da fé, confissão da palavra, declaração da palavra. Como aquela irmã que estava com leucemia. E o Lucas disse para ela: começa a declarar a palavra que você está curada. Começa a declarar a palavra. E ela começou a falar que está curada, falar que está curada, falar que está curada. Fez os exames agora, não tem mais leucemia. Não tem mais. As coisas espirituais existem para se manifestar. As coisas escondidas existem para aparecer. Ninguém edifica uma cidade em cima de um monte. Deixa Deus beneficiar a sua fé, para Ele mudar o estado dela. Foi por isso que, já não me dando, sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Interessante que o temor de Paulo aqui eram níveis de ataque de Satanás sobre a igreja. Quantas pessoas estão sendo peneiradas pelo diabo e são enganadas pelos seus padrões morais e religiosos? Elas estão sendo peneiradas pelo diabo, mas elas conseguem transformar aquela peneiração em acusação de alguém. Alguém é culpado. Alguém é culpado. Não, meu querido, ninguém é culpado. Eu sou sacerdócio da minha própria fé. Eu sou sacerdócio do tabernáculo do meu espírito. Eu sou responsável em edificar minha fé. Deus me deu a fé, mas o quanto essa fé irá longe não depende de Deus. Porque Ele disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Deus quer te fazer um empresário. Deus quer te fazer um empresário que produz na fé, na sua empresa.
Deus quer te fazer uma mãe que produz na sua maternidade, como mãe. Deus quer te fazer um pai que produz. Deus quer te fazer um pastor, um apóstolo, onde o seu ministério está cheio de fé, cheio da invisibilidade da essência de Deus, se manifestando, produzindo peso de glória, cheiro de Jesus Cristo, as marcas da cruz. Aí ele fala assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, ouçam, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Ah, meu irmão, que os seus Timóteos tragam boas notícias da sua fé. Que anjos e demônios te encontrem crendo. Que céus e terra te encontrem andando sobre as águas. Ah, mas você perdeu sua reputação. Que bom. Ah, mas você está apedrejado. Yes. Mas estão dizendo mentiras a seu respeito. Jesus manda você exultar e se alegrar, porque é grande o seu galardão no céu. Porque é melhor que eu minta a seu respeito do que eu reconheça que você está em Deus. Porque se eu reconhecer que você está em Deus, eu tenho que mudar. Se eu reconhecer que você está em Deus, eu tenho que mudar minha doutrina. Eu tenho que mudar meu comportamento, tenho que mudar meus valores. Então é mais fácil eu me defender me posicionando contra, porque eu não... Afinal de contas, o meu interesse não é na verdade. É nos padrões religiosos que a minha alma estabelece. Meu irmão, pegue os seus padrões religiosos e jogue na lata de lixo. E deixe a sua simples fé em Jesus Cristo gerar uma comunhão com o Espírito Santo. Que nessa comunhão você será instruído na santidade do Senhor. Você será instruído no seu caminhar com o Senhor. Fé em Jesus Cristo, não apostila do seminário. Fé em Jesus Cristo, não o livro fulano de tal. Fé em Jesus Cristo, não o congresso fulano de tal, o seminário, a mão do apóstolo, sabe, a nossa alma cria 1 milhão de substitutos para aquilo que é simples: crer com o coração, confessar com a boca, agir como quem tem e receber a promessa. Você não tem que ser famoso, mas você pode dar boas notícias da sua fé. Você não precisa ser grande, mas a sua fé pode ser grande. Você pode não ter uma agenda lotada, mas você pode estar inundado pelo Espírito Santo. Você não precisa de uma agenda, nem de uma proposta. Você precisa se encher do Espírito da fé. E deixar só fé sair da sua boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Querido, encha o seu coração com a verdade de Deus. No nível que quando você fala, você acredita que é. Porque você está cheio da palavra. Então o que você fala parte de um convencimento interior. Parte de uma convicção interior. De uma certeza interior. Você fala porque crê. Crie, por isso falei.
E você crê porque você aderiu, acoplou, conectou com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Pratique isso, irmão. Porque você já é um espírito com o Senhor. Sabe, eu declaro que esses próximos anos você será um canal de boas notícias para a sua família, para a sua igreja, para os seus inimigos, para os seus amigos. Eles vão falar, eles vão ouvir falar bem de você. Por quê? Porque você faz tudo certo? Não, porque você crê no Deus certo. Porque você é perfeito? Não, porque você é um fraco sendo aperfeiçoado pelo poder de Deus, no exercício da fé. Em lugar nenhum da Bíblia a palavra diz que as suas fraquezas vão desaparecer. Não confunda mortificação da carne com desaparecimento de fraquezas. Não confunda mortificação da carne com desaparecimento de fraquezas. A sua carne vai morrer, mas você sempre terá fraquezas pelas quais o poder de Deus vai agir na sua vida. Ah, eu não tenho mais fraquezas. Então, você está fazendo o que na terra? A Bíblia diz que o Espírito não tira nossas fraquezas, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito não tira as nossas fraquezas, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. O problema é que você é soberbo e você quer não sentir certas coisas que você sente. E o Senhor te diz que você não é o que você sente, você é o que você crê. Você é soberbo, religioso, você arrota a religião, então você não pode pensar certas coisas. Quem disse que esses pensamentos vieram de você? Quem disse que essas emoções vieram de você? Quem disse que essa vontade veio de você? Isso são aspectos da alma. Deus não é pai da sua alma, Deus é pai do seu espírito. Deus é pai do seu espírito. E Ele vai assistir, não a sua alma, vai assistir você, para que você controle as suas fraquezas. Sim, eu tenho fraquezas, mas elas estão sob o controle do meu espírito. Eu tenho fraquezas, mas elas estão sob o controle da minha fé. Eu tenho fraquezas, mas são exatamente as minhas fraquezas que Deus usa para me fazer forte. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Você que é pregador da fé e está frustrado, porque algumas fraquezas continuam na sua frente. Eu sou igual a você. Talvez a diferença é que eu entendi como lidar com as minhas fraquezas e não como me livrar delas. Você tem essa fraqueza, Heber? Tenho. Mas ela te controla? Não. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você tem essa tendência da sua alma? Eu tenho. Não adianta eu mentir, eu tenho. Mas essa tendência controla a sua alma? Não. A minha fé controla a minha alma. Eu não tenho vergonha de mim. Eu sou um adorador de Jesus Cristo.
de mim. Eu não tenho vergonha de mim, porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para Ele. Minhas fraquezas não revelam a minha derrota, minhas fraquezas revelam a minha vitória. Porque tragada foi a morte pela vitória. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ter fraquezas não significa que eu irei pecar, significa que eu irei reinar. Ter fraquezas significa que eu sou um ser humano estragado por Adão, mas habitado pela justiça de Deus. Então, Deus vai aperfeiçoando a minha fé, e a minha fé vai dominando a minha alma. E aquilo que me derrubava não me derruba mais. Aquilo que me fazia recuar não me faz recuar mais. Eu declarei um desligamento total da possibilidade de uma fraqueza me parar. E assumi a condição total de uma fraqueza ser todo o espaço que Deus precisa para derramar graça e mais graça na minha vida. Você tem que crescer em ações de graça, meu irmão. Não é em murmuração, não. Crescendo em ações de graça. Você já está perdoado. Você já está justificado. Você é filho de Deus. Ele tirou a velha natureza e te deu uma nova natureza, para que você compreenda as coisas do Espírito. E aquela fraqueza, irmão, como é que está na sua vida? Ela está controlada pelo meu Espírito. Como? Pela mortificação da minha carne. Eu tenho graça para escolher o que Deus diz diante das minhas fraquezas. E o que Ele diz se transforma na minha condição. E aí, quando eu sou fraco, eu sou forte. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Meu irmão, sua fé existe para consolar as pessoas. Quem está sendo consolado essa noite aqui? Sua fé existe para consolar as pessoas. Sua fé existe para ensinar o caminho. Você tem que crescer na fé, para que as pessoas olhem para você e saibam como elas devem caminhar. O cara está cheio de culpa, cheio de acusação, parece que dá tudo errado para ele, e é justamente o contrário. Mais são os que estão com ele, ele é mais do que vencedor. Mas Satanás conseguiu enganá-lo através das suas fraquezas. E o Espírito Santo faz o contrário. Ele fortalece você contra as suas fraquezas. Você fica acima delas. Enquanto a sua carne vai morrendo, 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 morrendo. Paulo disse, dia após dia eu venço as minhas fraquezas. Não, Paulo disse, dia após dia eu morro. Por isso que o espinho é na carne, não é no espírito. Qual é a fraqueza?
é o desconforto do espinho. Qual a solução? A morte da carne. Por que você está desconfortável? Porque a carne está viva. Quando o desconforto desaparece? Quando há mortificação. Através da oração em línguas. Irmãos, a oração em línguas é uma das maiores chaves de mortificação da carne. Para que o Espírito pegue firme com você e te ajude nas suas fraquezas. Para que as suas fraquezas não sejam instrumentos do diabo para o pecado, para o engano, mas suas fraquezas sejam aberturas para o derramar da graça de Deus. Para que você diga, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ah, mas você tem essa fraqueza, tudo bem, mas eu estou crucificado. E essas fraquezas só têm poder na minha vida se eu descer da cruz. E é impossível eu descer da cruz, porque eu estou em Cristo. Ele não desceu, eu também não desço. Apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Levanta as suas duas mãos e grita comigo, eu estou firmado no Senhor. Aí ele diz assim, pois que ações de graças podemos tributar a Deus do tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Olhe, uma fé que é beneficiada, uma fé que muda de estado, uma fé que consola, uma fé que frutifica, uma fé que funciona. Aí Paulo fala assim, mas eu quero estar pessoalmente com vocês, para reparar algumas deficiências. Muitas vezes a gente cresce tanto que não percebe que há deficiências na nossa fé, que se forem corrigidas, nos levarão a lugares mais altos em Deus. Você não está num lugar tão alto que você não possa subir mais. Seja humilde e diga, Senhor, repara as deficiências da minha fé. Repara as deficiências da minha fé. Eu sei que tu tens beneficiado a minha fé com a oração em línguas. Eu sei que através da oração em línguas eu edifico lugares e lugares, e eu vivo em estados incríveis de fé, mesmo diante das minhas fraquezas, a ponto de se me tornar forte quando eu sou fraco. Ó Deus, a minha fé, ela emite boas notícias para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus inimigos, porque eu sou um emissor de boas notícias e não de más notícias. Ó Deus, a minha fé consola a tua igreja, encoraja a tua igreja, alimenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, mas eu sei que tem mais. Então primeiro vem Timóteo, mas depois vem Paulo. Timóteo vem para levar o relatório, Paulo vem para corrigir as deficiências. Timóteo fala de um tipo de pessoa e de circunstância. Paulo fala de outro tipo de pessoa e circunstância. O peso de glória é maior. Quando Timóteo passa na sua vida, ele leva as boas notícias da sua fé. Mas quando Paulo chega, ele chega com um microscópio. A palavra profética que sai da boca de um apóstolo, ela
toca profundidades do seu ser, aonde nem você sabe que precisa haver um ajuste. E o Espírito Santo, pela palavra profética, pelo Espírito da profecia, ele corrige. Por isso que o maior chamado do apóstolo é entregar-se a uma vida de oração. Entregar-se a uma vida na palavra, para trazer a revelação do céu, trazer Romanos, trazer Gálatas, trazer 1 Tessalonicenses, trazer 2 Tessalonicenses, trazer Colossenses, trazer Timóteo, trazer Tito, trazer Filemon, trazer Hebreus, trazer Tiago, trazer Judas, trazer Apocalipse. Homens subiram em Deus e trouxeram essas verdades para a terra. Homens mergulharam no Espírito e trouxeram essa água pura e cristalina do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Meu querido, gaste mais tempo orando do que fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Gaste mais tempo orando em línguas do que fazendo qualquer outra coisa na sua vida. Porque você vai dar espaço para o Espírito Santo ser o seu grande ajudador. A fé é o veículo da sua jornada. A fé, o que Deus te diz, é o veículo da sua jornada. E não há limites de transporte dentro desse veículo. Quando Deus falou, aquele veículo vai chegar onde Ele falou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse não fará. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Porque a minha palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir luz e trevas dentro de mim. Para que as minhas escolhas sejam escolhas de sabedoria. Escolhas de sabedoria estabelecem você na frente dos seus inimigos. Escolhas de sabedoria colocam você passos na frente dos seus inimigos. Mas a sabedoria você não vai encontrar em outro lugar, a não ser no fluir do seu próprio espírito. Vou terminar repetindo. Essa sabedoria você não encontrará em outro lugar, a não ser na nascente do seu próprio espírito. Através da oração em línguas. Amém? Pai, obrigado. Porque nossa fé pode ser beneficiada. Ela pode estar em um estado avançado. Ela pode dar boas notícias das nossas vidas. Ela pode consolar os teus servos. Ela pode ser reparada em suas deficiências. Ela pode receber a visita de Timóteo e de Paulo, do pai e do filho.
Nossa fé pode receber toda a cobertura que ela precisa, para que na jornada nós podemos sempre dizer: aconteceu. E aconteceu porque Ele disse. Aleluia. Amém? Quem trouxe a sua oferta, pode colocar aqui, pode colocar ali. Amanhã, se você não perdia, vamos continuar falando sobre o avançar da fé.